nesta frequência e sessão, você ouve podcast Paramistérios, seu almanaque audiofônico de parapsicologia a serviço do conhecimento e da vida. A história da parapsicologia tem raízes em tradições antigas e místicas, mas como campo científico surgiu no século XIX. Em 1882, foi fundada uma sociedade em Londres, onde o termo parapsicologia foi popularizado pelo cientista alemão Max Sorge e depois adotado por J.B. Heine nos Estados Unidos, que trouxe o método experimentais aos estudos dos fenômenos psíquicos na Universidade de Duke. Os métodos científicos, apesar de ser considerada uma pseudociência por muitos, a parapsicologia tenta explicar os métodos científicos, ou seja, experimentos como cartas Zener para testar a telepatia e a clarividência, testes como RNG, geradores de números aleatórios para psicocinese e estudos de casos documentados de reencarnação, especialmente de crianças e adolescentes. A grande crítica e ceticismo. A maior crítica é a falta de responsabilidade desses fenômenos, pois muitos experimentos falham ao serem repetidos por terceiros. O campo é frequentemente acusado de falta de rigor científico. A comunidade científica tradicional não reconhece a parapsicologia como uma ciência legítima. Esse é um dos maiores desafios da parapsicologia atual. Forma ficando bem difícil em esclarecer grandes fenômenos, como, por exemplo, psicotrônica é a ciência que investiga interações entre organismos vivos e suas ambientações interior e exterior, ou seja, é a matéria e a energia interconectadas com a consciência. Telergia, força e neurodinâmica que se transmite a objetos inanimados. Paragnosia estuda os fenômenos subjetivos ou mentais, como, por exemplo, clarividência, dentre outros. Diapsíquica trata-se de uma transmissão de pensamento, quando duas pessoas pensam e uma só tem a percepção ao mesmo tempo. Telecinese é a capacidade do controle da mente sobre o objeto. Somente um sensitivo dotado tem a condição de emitir essa energia. Catalepsia é o desaparecimento momentâneo das sensibilidades físicas em algum ponto do corpo. Xenoglosia é o fenômeno de falar línguas estrangeiras sem que as conheça. É o fenômeno originário da Torre de Babel. Metafísica, com influência da filosofia, é a ciência da essência das coisas, o conhecimento da razão pura. Telepsicocinese é a ciência que trata da ação dos fenômenos físicos sobre a matéria. E por fim, os milagres, conhecimentos que não podem ser explicados pela ciência física, pela razão natural, que se dá de forma inesperada, é uma intervenção especial de Deus, e sobre isso a parapsicologia não explica. Dentro dessas e outras realidades, a parapsicologia atende casos de pessoas com traumas profundos que não entendem a causa e seus problemas e bloqueios. Também crises existenciais ou até mesmo de grau espirituais, experiências paranormais que causam medo ou confusão, padrões repetitivos de fracassos, sofrimentos ou doenças psicossomáticas. Diante de tudo isso, a parapsicologia
e possuem um entendimento e uma abordagem própria de auxiliar o ser humano diante esses fenômenos e toda a estrutura da vida, sendo sensível em cada e importante detalhe que outras ciências não dominam.